Olha, com muita satisfação que eu abro esse bloco do nosso programa recebendo aqui o Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. Dr. Jorge Tadeu veio visitar novamente aqui o nosso estúdio, é sempre um prazer recebê-lo, ainda mais porque o Jorge sempre tem boas novidades, é um cara sempre muito balizado, muito atualizado em relação a tudo que acontece, claro, em especial no mercado aí de home care, né, de atendimento de saúde em domicílio. Que é um mercado que a gente vem, o programa tem a satisfação de dizer que vem acompanhando há alguns anos, né, Jorge? Há mais ou menos 20 anos começou a se falar em home care aqui no Brasil, né? De maneira mais ampla, sim, mas os pioneiros já completam aí 25 anos. 25 anos, né? Sim. E a Home Life está completando 13, está entrando no 14º ano agora em 2019 ainda, né? Sim. Então já é uma empresa que tem aí consolidado, fez parte dessa trajetória de crescimento, né, Jorge? Sim, a equipe, os principais formadores da equipe têm atualmente hoje 17 anos de experiência em home care, mas no empreendimento da Home Life, 13. Uhum. Então a gente já está há bastante tempo, sempre olhando para os mais experientes, porque eles têm muita coisa para nos trazer de aprendizado, mas vivendo a história, isso é muito legal, né? Queria, de uma certa forma, passar para o telespectador a minha impressão que durante alguns anos, né, o home care foi tido como uma coisa assim, olha, esse paciente aqui, de fato, a doença dele já está num grau de altíssima complexidade, já está, como se fala mais comumente, desenganado. Então é mais para dar dignidade para que ele volte para sua casa, né, e espere o tempo que lhe resta de vida. E o home care absolutamente não é isso, né, Jorge? Hoje a gente tem cases extremamente... Vou dar um exemplo que tem crescido aí nesse ano de 2019. A gente teve, ao longo dos anos, acumulou alguma experiência cuidando de pacientes dependentes de morfina. Esses pacientes que, infelizmente, todos nós já ouvimos falar, que ficam perambulando pelos prontos-socorros com relatórios médicos para tomar morfina, porque eles são dependentes químicos dessa droga. E muitas vezes não reconhecem isso, não têm um amparo familiar. Nós tivemos uma experiência com 5 ou 6 pacientes e aí uma operadora resolveu fazer um projeto com a gente de mapear os usuários deles que frequentam pronto-socorros para uso de morfina e a gente faz um trabalho no domicílio para dessensibilização da droga. Nesse momento nós estamos indo para o 4º caso com essa operadora. Sim, casos extremamente virtuosos. Um deles, em 2 meses, ganhou peso, é como se fosse uma desintoxicação. Ganhou dignidade. Todos a gente já conseguiu diminuir a dose diária de morfina. E olha que coisa espetacular. Todos os que entraram no programa, desde que entraram no programa, nunca mais foram no pronto-socorro. E aí pode ficar perguntando, Jorge, não foi no pronto-socorro, mas a equipe de vocês foi lá dar droga adicional? Não. A gente montou um plano terapêutico partindo para, no máximo, metade da dose total que os pacientes usavam, metade da dose diária. Eles nunca mais precisaram tomar mais do que metade e nós já estamos diminuindo as doses deles. Então nós estamos desintoxicando eles dentro de casa. E a intenção e a possibilidade de chegar, então, a zerar a meta é alta. A meta é alta. Podemos não alcançar? Sim, porque infelizmente tem pacientes que realmente têm um fator de dor crônica. Ok, mas eles estão literalmente sendo enganados pela morfina, porque a morfina produz um efeito químico no organismo em que a cada dia ou a cada período você precisa de mais dose para ter a cessação da dor. A gente chama isso de taquifilaxia. Nós estamos lutando contra isso. Então a abordagem psicossocial com o paciente nós não estamos aqui para dizer que você não tem dor. Nós estamos aqui para dizer que a medicação está te enganando. E que você não precisa dessa dose. Você precisa de menos. O Jorge está comentando comigo a respeito do quanto hoje o home care, né, o atendimento de saúde em domicílio, ele é útil, né? Tanto que se não houvesse hoje, o Brasil não tem leitos para atender, né? E eu tenho que colocar... O Brasil, e se você for para os países desenvolvidos, mais ainda. Nós estamos falando... Nos Estados Unidos contam com isso, né? Nos Estados Unidos tem uma empresa de monitoramento de pacientes crônicos que tem 25 milhões de vidas. Nossa, absurdo. 12% da população brasileira, eles monitoram nos domicílios. É um número surreal. Nossa, é mais do que muita população de países do mundo, né?
Então, são sistemas inteiros altamente complexos de monitorização e de prevenção de complicações de vidas. Então, não tem. No Brasil é a mesma coisa e eu acho que o que falta agora é realmente essa evolução. A organização, a processualização, né? Então, nós temos aí empresas de home care exemplares que têm acreditação, que têm processos altamente qualificados, folhas de pagamento socialmente responsáveis, legalmente responsáveis, e temos empresas trabalhando totalmente na ilegalidade, concorrendo por preço. Né? Então, e aí complica, né? Quem tem que regulamentar e organizar esse impulso é a autoridade. Né? Então, eu tenho que criar regras que diminua o número de falências. 95% das empresas brasileiras fecham em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos é um absurdo. É um absurdo o número. E assim, eu tive o privilégio de estudar empreendedorismo numa instituição americana, que é a Babson College, que é um instituto premium de empreendedorismo. Tive a oportunidade de aprender com simplesmente o sujeito que inventou a máquina digital, Bob Casp, e ele falava uma coisa muito legal. Quem é o teu cliente? Então, a gente ia falar, obviamente, de startups, né, de empresas que estavam começando. Sim. Ele era muito legal. Ele falou assim, quem é o teu cliente? Meu cliente é essa população, porque vai ser atendido, vai ser ali, tá bom. Aí a segunda que ele pergunta, principalmente em empresas de tecnologia, né, ele falou assim, o Google faz isso? Aí o cara falou, não, o Google, dá para fazer pelo Google. Eu falei, então você quer abrir uma empresa que o cliente teu e o teu concorrente é o Google. Não abre. Já começa com uma certa dificuldade. Não abre. Né? Então, essa visão é muito importante. O nosso concorrente é o hospital. E o hospital é um concorrente maior que a gente, que a população confia mais neles do que na gente, e ele faz um monte de coisa que a gente não faz. Nosso esforço para poder concorrer com ele é hercúleo. O Jorge está comentando comigo a respeito de uma planilha, né, que vocês têm, que exatamente vai mensurar, caso a caso, qual o tempo estimado para esse paciente que pode ser reabilitado, para esse paciente que tem uma reabilitação dentro das limitações dele, ou para aquele paciente... São quantas categorias? 7. 7 categorias, né? E vai desde o paciente que reabilita em poucos meses até o paciente, como nós dissemos, que está ali só para ter uma sobrevida, né? Uma dignidade no seu final de vida. Basicamente, a gente pensa numa estrutura em que os 4 primeiros grupos são grupos em que o atendimento tem começo, meio e fim. Sim. Tecnicamente, os estudiosos disso chamam de projetos que têm meta, trajeto e prazo. Sim. E nos últimos 3, a gente não estabelece prazo porque são casos irreversíveis. Ou seja, casos em que a gente está trabalhando manutenção da vida ou dignificação do estado de vida, que é o paliativo. Ô Jorge, infelizmente nosso tempo vai correndo, mas eu queria falar um pouquinho contigo sobre a judicialização dessa coisa do home care, não é? Que é algo que vem também acontecendo e é muito curioso, né? É bacana a gente conversar com profissionais sérios, com empresários, com empreendedores que trabalham com seriedade, porque o Jorge está comentando comigo que viu, inclusive, algumas decisões jurídicas que seria até contraproducente para eles isso. Quanto mais cliente for home care, melhor. Mas ele está comentando comigo, tem algumas que são completamente equivocadas, né? Que são assistencialismo, né? Isso. A judicialização, ela está conectada ao momento, né? Por quê? Basicamente, você tem uma assistência que existe, que está regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, existe uma resolução normativa da vigilância que define como atender um paciente de forma legal no domicílio. E a Agência Nacional de Saúde, que é quem regulamenta o plano de saúde, que contrata as empresas de home care, na sua imensa maioria, 98% do atendimento hoje de saúde domiciliar é por planos, a ANS não regulamenta totalmente. Uhum. Ela regulamenta hoje da seguinte maneira, desde 2017 para 2018, no rol de procedimento está dito lá que toda internação domiciliar
que substitui a internação hospitalar, home care. Ela é home care e ela é rol de procedimento. Tá. Mas os casos que não há substituição, ou seja, que é uma complementação, eles estão omissos. E por eles estarem omissos, eles são judicializáveis. Como é que se resolve isso? No meu ponto de vista, home care precisa ser regulamentado de forma ampla e restrita, tanto internamente quanto externamente, igual ao hospital. Regulamentou, o plano de saúde vai colocar lá no seu livrinho as empresas de home care que ele entende como empresas que são credenciadas por ele. Qualquer paciente que tiver elegibilidade pré-definida para home care, ele vai escolher. E o plano de saúde vai medir a qualidade daquele serviço no atendimento ao seu paciente. Acabou a judicialização. Um detalhe que o Jorge também colocou aqui conosco antes do início da entrevista, que nesses 13 anos, né, que a Home Life atua no mercado, ela tem 6, Jorge, reclamações só? 6. Eu reclamei aqui, 6. Tem algumas que só esse ano receberam 90 e tantas, né? Então, assim, a gente vai observando aí realmente, né, que as empresas que crescem séria, que investem séria, que recolhem seus impostos, que fazem uma administração focada em crescimento, focada em desenvolvimento, de uma forma ordenada, elas acabam realmente, né, tendo aí o respeito da população, e em especial porque na área de saúde, se você tem alguma insatisfação, é a primeira coisa que se reclama, né? Ou você, ou um familiar seu, um amigo seu, né? A área de saúde é uma área muito complexa de se trabalhar. E se em 13 anos ter somente 6 reclamações é realmente, né, um índice que... Você até estava comentando, né, que ela começa a perder pontuação a partir de 10. Ela né, só tem score acima de 10. Senão não tem score. 10, Então não chegou nem a ter A gente score, não tem score zero. A gente não tem score. Eu não posso terminar esse meu bate-papo com o Jorge comentando aqui que no dia 14 de setembro será feita a comemoração, porque depois da meia-noite já se começa a celebrar, aí sim, efetivamente, os 13 anos de vida da Home Life, né? Vai ser no Tênis Clube, reunidos funcionários, Jorge falou que já fizeram no ano passado, foi uma bagunça danada. Nós vamos ter lá várias atrações, né, para esses colaboradores, que efetivamente, né, dia a dia, colocam cada tijolinho no crescimento da marca Home Life. E uma banda que eu não posso falar o nome. Dia 14 está chegando, né, Jorge? Graças a Deus. As pessoas vão saber. Jorge, obrigado pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Obrigado. Esteja sempre convidado para participar conosco aqui. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos, e a gente volta, não sai daí.